Boa noite. O advogado da Tecnoforma garante que a empresa transferiu 5.000 euros para o Centro Português para a Cooperação todos os meses. Mas na contabilidade desta ONG que tivemos acesso e que era presidida por Pedro Passos Coelho entre 96 e 2001, nada consta, o que só permite uma de duas conclusões. Ou a Tecnoforma não transferia esse dinheiro para o Centro Português para a Cooperação, o que contraria as declarações do advogado, ou esta ONG não registou essas transferências de dinheiro. Certo é que na contabilidade da Tecnoforma, que também verificamos, não há registro de donativos. Ou melhor, há registro de donativos, mas esses valores não aparecem refletidos nas contas do Centro Português para a Cooperação, ainda hoje arquivadas no Instituto Camões. Mas, no orçamento desta ONG para o ano seguinte, em 1999, verificamos que era estimado entrar um donativo de cerca de 15.000 contos em moeda antiga, quase todo destinado a pagar a colaboradores. Mas fonte próxima do processo garantiu ao 6 às 9 que o Centro Português para a Cooperação tinha uma direção, presidida por Pedro Passos Coelho, um cargo que, segundo o próprio afirma, não era remunerado, recebendo apenas os reembolsos por despesas efetuadas. Mas fonte próxima deste processo garante que a empresa, ou melhor, a ONG, não tinha colaboradores, o que mantém a dúvida. Afinal, a quem se destinavam os cerca de 15.000 contos previstos neste orçamento para o ano de 99. Para o ano de 99. Nunca, enquanto fui deputado, recebi qualquer valor da empresa Tecnoforma. É muito difícil estar a detalhar circunstâncias que não são, nesta altura, claras, mesmo nas supostas denúncias que terão sido feitas. Não fui contactado por nenhuma instância de investigação. Se for, não deixarei de colaborar. Eu não recebi, evidentemente, milhões de despesas que tenha realizado nessa ONG, porque não haveria nenhuma possibilidade dela poder despender milhões. Se de cada vez, senhor deputado, que alguém aparecer com insinuações, eu tiver de fazer, como qualquer dos senhores deputados aqui, o striptease das suas contas bancárias, eu isso não faço. São estas as declarações do Primeiro-Ministro quando confrontado por jornalistas e deputados. Em causa, o seu passado ligado a uma organização não governamental da qual foi presidente e que tinha como único mecenas a Tecnoforma. Foi assim que chegou a esta empresa. Entre 2000 e 2004, Pedro Passos Coelho foi consultor. Em 2005 tornou-se administrador, funções que exerceu até 2007. Mas afinal, para que foi criado e o que fazia o Centro Português para a Cooperação? Todos os registros estão ainda hoje arquivados no Instituto Camões. Como estes documentos demonstram, Passos Coelho liderou esta ONG desde 11 de outubro de 1996 a 6 de abril de 2001. Tal como se pode ler, tinha como finalidade o apoio direto e efetivo a programas e projetos em países em vias de desenvolvimento. Nas 39 páginas a que o 6 às 9 teve acesso, percebe-se que o CPPC só apresentou balanço de atividades e contas relativo a 1998. Isto, apesar de ter sido constituído 2 anos antes e só ter acabado em 2001 pela não renovação do Estatuto como organização não governamental para o desenvolvimento. Grande parte das ONGs, portanto, das organizações que têm este estatuto, têm naturezas jurídicas totalmente diversas. Ou são associações, ou são fundações, ou são cooperativas de solidariedade social. Quer dizer, têm vários tipos de naturezas jurídicas. Portanto, tudo o que é o regime do seu próprio funcionamento, a sua própria orgânica, o seu regime fiscal a que estão sujeitos, depende da sua natureza jurídica e não propriamente do estatuto que lhes é atribuído. Em 1998, fica claro que a única atividade desenvolvida pelo Centro Português para a Cooperação, com dinheiros do Fundo Social Europeu, foi um projeto de formação na área de costura para 29 formandas residentes na Pedreira dos Húngaros, no concelho de Oeiras. Em Angola, a ONG tentou implementar um programa de promoção de emprego inviabilizado pela situação político-militar vivida no país. Em Cabo Verde, o Centro Português para a Cooperação quis criar um instituto de ensino superior para o qual o governo da Praia não encontrou instalações. Pela primeira vez, depois do caso ter passado para a ribalta mediática, o advogado da Tecnoforma aceitou detalhar a atividade e contas desta ONG, liderada durante 5 anos pelo atual Primeiro-Ministro.
Foi feito um projeto na Pedreira dos Húngaros, projeto esse que também é público e pode ser consultado, onde estão todas as pessoas, não é? Um projeto que na altura, se a memória não falha, atingiu a 35 mil contos, qualquer coisa deste género, ou seja, se os consultarem verificam que a Tecnoforma foi quem foi contratada para fazer esse projeto. Faz sentido, portanto ela promoveu e tinha esse objetivo comercial. Esse foi um negócio, para a Tecnoforma esse era um negócio perfeitamente normal. Da análise à única demonstração de resultados feita na altura por esta ONG e que data, recorde-se, de 98, confirma-se que o único subsídio recebido foi de cerca de 8.600 contos. Um valor que, ao que o Sextas9 apurou, coincide com o financiamento dado por Bruxelas ao projeto da Pedreira dos Húngaros. Este balanço não reflete qualquer donativo transferido pelo único mecenas da ONG, ou seja, a Tecnoforma. Só que esta empresa, pela primeira vez, garante que havia transferências regulares para o Centro Português para o Desenvolvimento. A única ligação era um pagamento mensal de 1.000 contos da Tecnoforma ao CPC. Era esta a única ligação que existia entre uma entidade e a outra. Esse valor existe porque existem comprovativos de depósitos desse valor. A Tecnoforma tem os registros de todos os valores entregues ao CPCC. Portanto, se ele tem esses registros, tem de estar colocados numa rubrica. Não sei se é donativos, não sei, mas estará lá. Consultando esses elementos, eles estarão lá, seguramente. A Tecnoforma, entendo eu, que teria conhecimento indireto desses factos, por a razão que eu há pouco lhe disse, porque um dos administradores, à data da Tecnoforma, era o Sr. Fernando Madeira, um dos membros da direção da CPPC era o Sr. Fernando Madeira. Portanto, se ele estava nas duas empresas, sendo elas coisas diferentes, mas ele estava lá, ele saberia, efetivamente, de onde é que ia esse dinheiro. Contactado pelo Sextas9, Fernando Madeira garante que nunca a Tecnoforma transferiu 1.000 contos por mês para esta ONG, mas acrescenta que qualquer movimentação bancária ou cheque bancário teriam que ter a sua assinatura e também a de Manuel Castro, este ainda administrador da Tecnoforma. Até ao momento, Manuel Castro não se mostrou disponível para falar com o Sextas9. Da análise às contas da Tecnoforma, verificamos que há de facto uma rubrica de donativos, a única que contabilisticamente pode refletir uma atividade de mecenato. Em 98, totalizou quase 12.000 contos, o que dividido por 12 meses corresponde ao valor que a Tecnoforma garante agora ter transferido, ou seja, 1.000 contos por mês. O problema é que este valor não aparece nas contas do Centro Português para a Cooperação, o que leva à pergunta, afinal, para onde foram, a quem se destinavam, para que serviram estes 1.000 contos mensais que desapareceram desta contabilidade. Pedimos a um revisor oficial de contas para analisar estes documentos. A demonstração dos resultados do ano de 1998, que está disponível para consulta do Centro Português para a Cooperação, não evidencia receitas desse montante. Não consta lá qualquer verba onde possa estar incluído o donativo desse montante. E a única verba que aí está são 8.000 contos? São 8.600 contos de subsídios, não ou seja, um donativos. subsídio europeu, por exemplo? Pode ser um subsídio de um fundo europeu. De donativo não é, porque o donativo não seria considerado subsídio à exploração. Penso que a ONG, neste caso, seria mais um abridor de portas, um abridor de espaços, porque parece desinteressada, aparece sem fins lucrativos, aparece por isso despida de interesses que tradicionalmente as empresas têm e revelam nos seus comportamentos e são objeto da sua existência. Vamos a contas. Olhando agora para as despesas, a ONG apresenta custos com remunerações de cerca de 700 contos, acrescenta gastos com fornecimentos externos e outros encargos sociais, num valor total que ultrapassa os 11.000 contos. A única documentação a que não tivemos acesso resume-se aos livros de contabilidade da Tecnoforma, ainda hoje à guarda do DCAP. Referem-se aos anos de 1997 a 2001. Anos em que esta denúncia anónima acusa Passos Coelho de ter recebido 1.000 contos por mês sem que alguma vez o tenha declarado às finanças, numa altura em que era deputado em regime de exclusividade. A denúncia chegou à Procuradoria-Geral da República a 2 de junho. Nesta mesma data, o diretor do DCAP mandou juntá-la ao inquérito
que ainda hoje decorre em Lisboa contra a Tecnoforma por suspeita de tráfico de influência e corrupção. Nesse mesmo mês de junho, o Ministério Público mandava arquivar o primeiro processo instaurado contra esta empresa em Coimbra. Mas esse facto só foi tornado público apenas a 18 de setembro. Uma semana depois, o mesmo SIAP, que tinha mandado juntar esta denúncia anónima ao processo Tecnoforma, manda separá-la e no dia seguinte o caso envolvendo o Primeiro-Ministro é arquivado. Desde 2012 que a eurodeputada socialista Ana Gomes considera este um caso suspeito. Nesse ano, entregou uma queixa ao organismo europeu antifraude. Isto foi em dezembro de 2012 que eu fiz essa queixa e uns meses mais tarde recebi uma carta do comissário Andor, que é o comissário que tinha a responsabilidade dos empregos e assuntos sociais e, portanto, pela utilização do Fundo Social Europeu, que me dizia que, face àquela queixa, que ele tinha mandado fazer uma investigação do OLAF, portanto, do organismo de luta antifraude, para o qual eu também já tinha escrito, e que essa investigação estava em curso e que eu seria mantido ao corrente de desenvolvimentos. O mesmo organismo que até hoje não esclareceu o Ministério Público sobre eventuais irregularidades sobre fundos comunitários atribuídos à Tecnoforma no âmbito do programa Foral. Também no Parlamento, a oposição continua a levantar dúvidas. Hoje mesmo, o PCP exigiu que Passos Coelho explique porque não declarou as suas ligações ao CPPC à Assembleia da República. O gabinete do Primeiro-Ministro já fez saber que Passos não tenciona responder a mais perguntas sobre este caso. Por responder, ficaram também as questões enviadas pelo 6 às 9 a São Bento. Uma investigação à qual iremos voltar no próximo sexta às 9.